Oi, gente, tudo bem com vocês? Ai, pessoal, que saudade, viu? Dizer que eu acredito que dias melhores estão por vir e que logo, logo a gente se encontra. Tenho certeza disso. Então, enquanto isso, a gente vai fazendo aqui a nossa parte e eu conto com vocês pra isso, beleza? Galera, hoje não é por nada não, mas hoje é a aula mais importante do ano. Se eu fosse vocês, eu não desgrudava, hein? Só quando acabar. Gente, hoje a gente vai ver capítulo 8, gráficos de mudança de fase. E aí, simbora? Bom, pessoal, primeiramente vamos começar com o gráfico de mudança de fase de uma substância pura. A gente tem que lembrar que uma substância pura, ela é aquela que é única, sozinha, isolada, que não tem nenhuma outra substância junto a ela. Por exemplo, a água. Quando eu falo de água, eu tô falando de uma única substância. Então, ela é uma substância pura, ok? Toda substância pura, gente, vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? É a temperatura em que aquela substância sai do estado sólido e vai para o estado líquido. E ponto de ebulição é a temperatura que aquela substância sai do estado líquido e passa para o gasoso, ok? Então, toda substância vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Quando a gente vai colocar isso em um gráfico, a gente percebe o seguinte. Nesse gráfico eu tenho dois eixos. O eixo Y, ele está sendo usado para medir a temperatura. E o eixo X está sendo usado para medir o tempo, porque toda mudança de estado físico vai precisar de temperatura e de tempo, ok? Então, vamos pensar o primeiro gráfico, a primeira situação, quando eu tiver um aquecimento, quando eu tiver processos endotérmicos, tá? O que vai acontecer? Primeiro estado, sólido. Vou aquecendo, depois de um certo tempo, esse sólido passa para o líquido. É o meu primeiro ponto, é o ponto de fusão. Por exemplo, se a gente imaginar a água, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Passou para o estado líquido, acima de 0, vai subir, vai virar líquido, vou aumentando a temperatura, vai passando o tempo, chegou o segundo ponto. É o ponto de ebulição. É o ponto em que a água sai do estado líquido e passa para o gasoso. No caso da água, esse ponto acontece em 100 graus Celsius. Acima de 100, acima do ponto de ebulição, a gente tem o estado de vapor, o estado gasoso, ok? Eu também posso ter um gráfico de resfriamento, que é justamente o contrário do de aquecimento. A gente percebe que a curva ela é contrária e os estados físicos estão ao contrário. Então, se é um resfriamento, eu vou começar do estado físico gasoso, porque eu vou resfriar. É um processo exotérmico. Então, o gasoso está em estado de vapor, passou um certo tempo, vai mudar do gasoso para o líquido. Eu tenho o ponto de liquefação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido. Virou líquido, chegou o meu segundo ponto. Ponto de solidificação, é a passagem do líquido para o sólido. E depois disso, passou para o estado sólido. Ok? Ficou claro os dois gráficos? Bom, gente, já em uma mistura, a gente percebe que o gráfico ele é do mesmo jeito. O eixo Y mede temperatura, o eixo X mede o tempo, isso não muda, tá? Também se for um gráfico de aquecimento, como é o caso do exemplo ao lado, a gente percebe que também é do mesmo jeito, ó. Começa no estado sólido, sólido vira líquido, ponto de fusão, virou líquido, líquido vai passar para o gasoso, ponto de ebulição e depois é só o gasoso. Mesmo jeito. A diferença é que, gente, quando eu tenho uma mistura, o que é mistura? É a união de substâncias. Então, por exemplo, se eu tenho água e sal, já passou a ser uma mistura. Água e álcool são duas substâncias, é uma mistura, ok? Então, quando eu tenho uma mistura,
eu estou unindo substâncias com ponto de fusão e ebulição diferentes. Consequentemente, eu não vou ter mais um ponto de fusão, um ponto de ebulição fixo. Esse ponto de fusão e ponto de ebulição de uma mistura, eu não posso dizer exatamente qual é o valor que ele vai ser. Então, ele vai ser um valor variável. O que é isso, Laura? Significa que ele vai mudar. Vai depender da mistura, vai depender da substância. Então, ele vai ser diferente. Por exemplo, se eu tenho água e álcool, ele vai ser de um jeito. Se eu, um determinado ponto. Se eu tenho água e sal, já vai ser outro ponto. Ok? Então, vai depender do tipo de mistura. Se a gente reparar, ponto de fusão do gráfico ao lado e o ponto de ebulição, eles estão sendo em um intervalo de temperatura. Então, por exemplo, começa em 10 graus, só termina em 30. Ou então vai de 40 a 50. Ele ocorre em uma faixa de temperatura e não em uma temperatura fixa. Bom, gente, mas existem dois casos de mistura que eles são especiais. Como assim, Laura? Vai ter uma pequena alteração. No caso da mistura eutética, o gráfico ele mostra que ela tem ponto de fusão fixo, ou seja, é uma única temperatura para o ponto de fusão, e já o ponto de ebulição, ele é variável, ele vai ocorrer em uma faixa de temperatura. E temos também a mistura azeotrópica. Esse tipo de mistura é o contrário. A fusão, ela é variável, ela ocorre em uma faixa de temperatura, e a ebulição vai ter um ponto fixo, vai ter um valor determinado, ok? Bom, meus amores, chegamos ao ponto principal da aula, que é onde a gente exercita os nossos conhecimentos. E aí, eu quero que vocês me acompanhassem pegando o livro de vocês, página 117, questão número 2. Eu coloquei aqui ao lado, vocês podem também acompanhar caso não estejam com o livro em mãos. Mas se tiverem, é melhor usar o livro, né? Bom, eu vou ficar olhando aqui pro livro para poder eu conseguir me acompanhar, ok? Ele pede pra gente observar os gráficos. Eu vou usar só o primeiro, tá? Pra gente poder responder os itens que seguem. Ele diz que o gráfico 1, o chumbo está sendo submetido ao aquecimento. A gente percebe que é um aquecimento pelo formato do gráfico, né? A gente viu que esse formato de gráfico, esse modelo, ele vai indicar um aquecimento. Então, a gente já pode colocar os estados físicos, né? Primeiro, sólido. Primeira parada, primeiro ponto, sólido para líquido, é o ponto de fusão. Passou para líquido. Segundo ponto, líquido, vai virar gasoso, é o ponto de ebulição. E acima disso, a gente tem gasoso, ok? Item A, temperatura de fusão. Fácil, é o primeiro ponto. Primeiro ponto, passagem do sólido para o líquido, ele está marcando ao lado. É a temperatura, viu? Eixo Y, ok? Ele está marcando 328. Item B, temperatura de ebulição. Fácil, é a segunda temperatura. Ponto de ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. No gráfico está marcando 1620. Item C, qual é o estado físico aos 5 minutos? Epa! Agora não é mais temperatura que ele está se referindo, hein? Agora ele está se referindo ao tempo, e o tempo está no eixo X. Então, aos 5 minutos, qual é o estado físico? Bom, 5 minutos está entre 0 e 10. Qual é o estado físico? Sólido. D, estado físico aos 15 minutos. 15 está entre 10 e 20. O 15 mesmo no meio está marcando no primeiro ponto. Ponto de fusão. Ponto de fusão quer dizer que os estados físicos eles estão mudando do sólido para o líquido. Item E, estado físico aos 30 minutos. 30 minutos está entre 20 e 35. 20 e 35, qual é o estado que está marcando? Líquido. F, o estado físico aos 40 minutos. 40 minutos está entre 35 e 50.
tá marcando justamente no segundo ponto. Ponto de ebulição. Passagem do estado líquido para gasoso. Estado físico aos 55 minutos. 55 minutos passou de 50. Então, se tá acima de 50 minutos, lá em cima tá indicando que ele tá batendo no estado gasoso. Ok, galera? Gente, ficou claro? E aí, gente? Deu pra ficar claro? Todo mundo conseguiu entender? Bom, então agora, claro que eu tenho que passar tarefa no fim de cada aula. Vocês já sabem, é um costume meu, né? Mas, gente, é só uma questãozinha do livro. Rapidinho vocês fazem. E o que é mágico? Não deixem de fazer e não se esqueçam, hein? Fiquem em casa. Um abraço e até a próxima aula.